Boa noite. Boa noite. Dessa vez eu vou fazer o câmera. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma transmissão, a transmissão de número 80, que está sendo contada também as que nós fazemos na igreja, né? Claro. Então nós estamos já, desde o início da pandemia, estamos na 80ª transmissão. 80, transmissão 80. Seja bem-vindo, e você que está entrando, compartilhe essa programação, seja público, seja só para os amigos, aí fica a sua escolha. Você pode colocar no Facebook, você pode colocar no WhatsApp o link, para que outras pessoas possam também acompanhar essa programação junto conosco, né, junto com os irmãos da igreja, né. Vou pedir para a Mel passar os links para aqueles irmãos que a gente... Nancy, Eric. Ok. Eu gostaria de começar hoje cantando um cântico que fala sobre o nosso objetivo. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para adorar o Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. E o título da música que nós vamos cantar é Oferta de Amor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois para Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, não faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Esse é o nosso desejo, é sobre isso que nós vamos cantar hoje à noite, sobre o tema Oferta de Amor. Por tuas bênçãos, por esse tempo juntos aqui. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos oriente, e possamos aproveitar bem o tempo contigo e com a tua palavra. Que não tenhamos o coração
de Marta, que está preocupado demais com as coisas deste mundo, mas tenhamos o coração de Maria, que está cada dia mais procurando estar aos teus pés e aproveitando os momentos com o Senhor. Se oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir, e como nós vamos falar hoje sobre a justiça de Deus, sobre a justiça divina, nós não podemos pensar em justiça verdadeira sem a volta de Cristo, sem o reino do Senhor Jesus Cristo estar de fato implantado. O reino de Cristo realmente está sendo visível e atuante no mundo. Por isso, nada melhor do que ansiar por esse dia, e como diz a oração sacerdotal, no caso não a sacerdotal, mas a oração chamada do Pai Nosso, e venha a nós o teu reino, e que esse seja o nosso desejo, que Cristo venha. Então vamos cantar o hino 112 para começar, perdão, 113 e depois o 112, tá bom? Aqui no nosso papel está o contrário, mas primeiro o 113 e depois o 112. Agora nós vamos cantar o Dia Glorioso, tá bom? O Dia Glorioso. Todos estão prontos aí? Todos estão? Eu errei. Esse aqui, né? É o Dia Glorioso. Vamos lá, 112, agora sim, Eliseu, vencendo bem Jesus. Vamos lá? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, dos reinos deste mundo seguirão as suas leis. E os sinais da sua vida mais se mostram cada vez, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia.
seu povo multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor contentou, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações o rei da terra com poder governará. E os generais em santidade em toda a terra regerá, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Muito bom. Vencido tem Jesus. Ora, o nosso escritor Abacuque, nosso profeta, estava passando por um momento difícil. Sua terra estava cheia de injustiça. As pessoas ricas estavam oprimindo os pobres. O rei, que deveria dar um bom testemunho, que era um rei da linhagem de Davi, era um dos piores na questão da injustiça, ainda por cima, um rei idólatra. E Abacuque, vendo tudo aquilo, sendo um profeta de Deus, ficava alarmado. Como é que pode, Senhor, uma coisa dessa? Por que que o Senhor não faz nada? Por que que o Senhor deixa o ímpio cercar o justo? Por que que o Senhor deixa o ímpio prosperar sobre o justo? Por que que o Senhor deixa que o ímpio massacre o justo? E Deus responde para Abacuque e diz: não, Abacuque, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou mandar os caldeus, uma nação impiedosa e amarga, que vai disciplinar o meu povo. E aí Abacuque ficou mais confuso ainda. Disse: não, Senhor, não faz isso não. Esse povo vai destruir o teu povo, e esse povo é pior do que o teu povo. E o Senhor vai deixar até quando eles continuarem desse jeito, sendo idólatra, um povo mais idólatra do que o teu povo, um povo mais rebelde, mais cruel. O Senhor vai permitir isso até quando, Senhor, vai acontecer isso? Então ele se coloca num lugar, numa fortaleza, e ele espera. Deus responde para ele, e uma das frases célebres que é repetida no Novo Testamento é: sabe de uma coisa, Abacuque, o meu justo viverá por fé. Mas hoje nós vamos ler a palavra de Deus no capítulo 2 de Abacuque, do versículo 5 até o versículo 20. E vamos ver a resposta que Deus dá para Abacuque de maneira mais direta, falando da Babilônia, falando dos caldeus, o que é que Deus ia fazer com aquela nação que iria ser mandada por Deus para destruir o seu povo. Vamos lá, Abacuque capítulo 2, do verso 5 até o verso 20, diz assim: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanecerá o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não se levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? Daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti.
por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando bebida ao seu furor, e que se embebeda para lhe contemplar as vergonhas, e lua embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Será farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo os ídolos mudos? Verso 19 diz: ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Esse que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Que Deus nos ajude a ter mais temor dele a cada instante. E que o Senhor ajude a você a entender essa palavra. Eu vou pedir alguém que ajude Eliseu, por causa do Eliseu vai movimentar a câmera, mas alguém dá um suporte para ele por causa do ventilador. Cuidado com o ventilador, tá, meu filho? Tá. Sim, senhor. Quero logo. Obrigado. Eu, hein? O que é isso? Coisinha aqui. Pra cá. Isso. Agora a Zoa vai te ajudar um pouco aí, tá bom? Então você ouviu a introdução desse texto, né? Ouviu a introdução do que estava sendo colocado. E no caso, você tem a resposta. A resposta de Deus vem através de 5 ais. Ai é uma expressão que é usada no Antigo Testamento e no Novo também, que é uma expressão de lamento. Mas o lamento, talvez uma expressão em português que mais ou menos se assemelharia, seria coitado dele, coitado dessa pessoa. Talvez seria a palavra em português, a expressão em português chegaria mais perto. Oh, coitado dessa pessoa. Quer dizer, é um lamento da desventura de alguém, é o lamento da, digamos assim, é um lamento, é quase também uma expressão de maldição. Depois eu vou afastar. É quase uma expressão de maldição, mas não é bem simplesmente uma maldição. É um ditado que vai acontecer, é um ditado que mostra e que avisa que aquilo vai acontecer, mas a pessoa lamenta a desgraça que vai sobrevir sobre aquela pessoa, ou sobre aquele grupo. Jesus Cristo, por exemplo, diz: ai de vós hipócritas. Então, falando o que vai acontecer com essas pessoas, mas como um lamento, né? A gente lamenta, coitado de vocês, porque vocês vão sofrer isso. Seria mais ou menos
essa ideia da expressão ai, não é? E aqui a resposta que Deus dá para Abacuque sobre o povo caldeu, que aqui é sobre o povo caldeu, e também indiretamente contra aqueles que eram injustos em Jerusalém. Mas aqueles que eram injustos em Jerusalém, a principal, digamos assim, a principal castigo deles era a invasão babilônica, perdão. No caso, Abacuque está preocupado, diz, não, esse povo vai fazer o mal ao teu povo, vai ficar por isso mesmo? Eles vão continuar assim? Ora, algo muito importante que nós precisamos entender é que Deus mostra nesses versículos para Abacuque que ele continua agindo de maneira correta, de maneira justa. E eu vou só ler para você e depois nós vamos tirar algumas lições. É muito importante nós entendermos aqui uma divisão muito simples. Primeiro, o Senhor Deus diz assim: toda pessoa que é gananciosa, ela nunca se farta. Toda pessoa que ela vive pela sua ganância, ela nunca vai se satisfazer. E isso é um dos sinônimos de avareza. Então a palavra avareza, por exemplo, é uma palavra que é usada também para expressar alguém que não está satisfeito. Então, por exemplo, uma preocupação que às vezes temos com os nossos filhos, e talvez você tenha com os seus filhos ou com a pessoa, é que às vezes você dá uma coisa para aquela pessoa e daqui a pouco ela está querendo outra, entendeu? Então isso é um problema, porque isso é sinal de avareza. Porque a avareza na Bíblia tanto é o amor ao dinheiro, à prata, como também é a pessoa nunca estar satisfeita, sempre querer mais. E pode ser bens, pode ser o que for, mas ela sempre está querendo mais, ela não está satisfeita com o que Deus lhe dá, ela sempre está querendo mais, isso é, somente falando das coisas deste mundo. Então, o Deus já diz, olha, o orgulhoso, aquele que é arrogante, ganancioso, ele não vai se satisfazer, e justamente porque ele não se satisfaz, é que ele vai ser alvo também de destruição. Paulo diz isso quando fala sobre os pastores que querem ganhar dinheiro com o ministério, ficarem ricos com o ministério. Ele diz assim, olha, essas pessoas vão cair em ciladas. Por quê? Porque elas não estão satisfeitas com o que Deus tem dado. E elas querem ficar ricas. E até mesmo ricas através do ministério, através do evangelho. Ele diz, elas vão cair em ruínas. Por quê? Porque elas são avarentas, elas têm amor ao dinheiro, ali amor do dinheiro, mas também elas não estão satisfeitas com o que Deus tem dado. E aqui ele fala da Babilônia, de homens que são arrogantes e que não estão satisfeitos. E justamente porque não estão satisfeitos, eles vão cada vez mais pecando contra Deus. Eles não têm limite nos seus pecados, porque sempre estão desejando mais. Nunca se satisfazem com o que têm. Isso é normal no sentido da natureza pecaminosa. E aí então ele diz, e sobre essas pessoas se levantarão as nações e falarão um provérbio, né? Isso é um ditado popular que ficaria sobre a Babilônia, mas era um ditado que era um ditado verdadeiro que preanunciava o castigo da Babilônia. E se você parar para perceber, 3 desses ais falam de injustiça social. O primeiro diz, coitado daquele que acumula o que não é seu. O segundo é, coitado daquele que ajunta nas suas casas bens mal adquiridos. E o terceiro, coitado daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Então, todas essas 3 expressões estão diretamente denunciando a injustiça social. A nação babilônica cresceu à custa da injustiça social, explorando as nações menores, explorando os povos menores, explorando as nações indefesas e explorando a própria natureza. É muito interessante a gente perceber isso aqui, porque
tanto no primeiro ai, como no penúltimo ai, ele diz claramente, por conta da tua violência, por causa do sangue dos homens, por causa da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. E lá no versículo 15, melhor, no 17, ele vai repetir, porque por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra e contra a cidade, contra todos os seus moradores. Deus está falando da violência que eles fariam contra o povo dele, mas também com todas as nações que eles conquistaram. E há 3 formas aqui que são denunciadas inicialmente. Primeiro, quando ele toma o que não é seu, quando usurpa o que não é seu, quando toma aquilo que não é de direito, usa da sua força, usa do seu poder para tomar aquilo que não é dele, certo? E isso acontece muito, irmãos, acontece demais, né? Acontece nos tribunais. Se você lembra, por exemplo, Acabe gostou muito de uma vinha que era de Nabote. Eu acho que os meus filhos talvez lembrem dessa história de Elias, né? Foi contada nos adolescentes, né? Então, a questão de Nabote, que ele tinha uma vinha, e Acabe quis aquela vinha, e como aquela terra era herança da família de Nabote, Nabote então não aceitou. E no caso Acabe ficou muito triste, Acabe ficou deprimido. E aí Jezabel vai lá e inventa uma história, suborna pessoas, e no final Nabote é acusado de morte. E aí depois que ele morre, então o rei Acabe vai lá e toma posse. Então só para você entender assim mais ou menos uma história. Então há uma denúncia clara aqui que a Babilônia estava fazendo isso, mas eu creio que não apenas a Babilônia, pessoas dentro de Jerusalém também estavam fazendo, que é por, se você percebe, os mesmos crimes que são acusados Babilônia são os crimes que o profeta clama a Deus no versículo 2 ao versículo 5, perdão, do versículo 2 ao 4. Ele fala de violência, de injustiça e que a lei se afrouxa, não é? Ele diz, porque o perverso cerca o justo, cerca o justo e a justiça torcida. Então, Deus diz aqui, olha, coitado daquele que toma o que não é seu. Quer dizer, que não construiu, que não trabalhou, simplesmente se aproveita e vai lá, toma o que não é dele. E se a gente fosse parar aqui para contar, o homem não muda disso daí. Ele usa sua força para se apropriar daquilo que não é dele. Muitas guerras foram feitas e são feitas para isso, para se apropriar de alguma riqueza de algum país, de menor condição, de menor poder político, menor poder militar. Ele diz também, o segundo, olha, coitado daquele que coloca em sua casa bens mal adquiridos. Isso é, que adquiriu riqueza, mas de maneira ilícita, que adquiriu as coisas, mas de maneira errada, não de maneira honesta, não através de um trabalho honesto, de um trabalho digno diante de Deus, mas através de suborno, através de corrupção, através de roubo, e foi acumulando durante a sua vida. Deus diz para a Babilônia que fez isso, né? E justamente diz que colocava num lugar seguro para que não fosse roubado, né? No local seguro. Ele disse, não, mas você adquiriu isso da forma errada. Terceiro ai dessa primeira sessão, ele diz, olha, coitado daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Quer dizer, aquele povo entrava na cidade e matava as pessoas, e edificava o seu reino, a Babilônia, através do sacrifício, da morte, da violência, da truculência, através da tortura de muitos homens e mulheres. E Deus diz, coitados desses, que edificam as suas riquezas através da iniquidade, através justamente daquilo que é contra Deus.
Então você percebe que também ele fala aqui, por exemplo, no versículo 6, ele fala de como esse povo atacou, inclusive, a própria natureza, né? E isso fica muito claro quando você vai lendo aqui esses versículos. Então, Deus não se agrada quando nenhuma pessoa prospera na vida através da exploração alheia. Seja essa tomando o que não é dele, seja isso através de corrupção, de roubo, de suborno, seja isso através da violência. Deus é contra. Inclusive, quando você lê, por exemplo, o livro, a profecia de Amós, Amós é uma profecia contra Israel. Deus denuncia o seu povo por conta das suas injustiças. O povo estava prosperando, mas o povo estava prosperando em cima da pobreza de outros, explorando os pobres. E Deus, na sua palavra, desde antes, diz que aquele que temia ele deveria proteger a viúva e o pobre, os necessitados. Deus tem pedido desde sempre para o seu povo cuidar dos necessitados. A injustiça social é algo que é detestável diante de Deus. E a Babilônia ia justamente ser punida por conta da sua injustiça social. E aí você vai ver que ele vai dizer que aqueles mesmos povos que ele se empenhou, que ele ajuntou, eles mesmos iriam voltar, iriam despojar a Babilônia. E isso aconteceu, porque é justamente uma nação que era vassalo, ou era subalterna da Babilônia, que era a Pérsia, se levantou e destruiu a Babilônia, despojou a Babilônia, no sentido que a Babilônia foi entregue, eu vou usar até uma expressão aqui em português, de bandeja para os persas, já no final, na decadência do Império Babilônico, ou chamado Neobabilônico. Ele diz aqui, olha, essas nações vão vir e vão te despojar, essas nações vão vir e elas vão tirar de você o que você tem. Por quê? Por causa da violência, do sangue dos homens que se derramou, por conta da violência contra a terra, e contra a cidade, e contra os seus moradores. Sim, o fato deles invadirem principalmente o povo de Deus, eles iam pagar por isso. E aquele que ajunta bens mal adquiridos e quer guardar, ele diz, olha, o que você tem que entender, que você construiu isso destruindo muitos povos, você pecou contra a sua própria alma, porque é o seguinte, no dia do juízo, cada alma que você destruiu, você vai pagar por elas, eu vou cobrar cada morte. Ele diz aqui, olha, porque a pedra clamará da parede, a trave lhe responderá do madeiramento. A ideia figurada aqui é que cada parte da casa, da construção dos poderosos da Babilônia, foi à custa da vida de uma pessoa. E é como se a casa clamasse contra aquela pessoa, denunciando o pecado. E ele diz, sim, eu vou receber essa denúncia. Deus está dizendo para a Babilônia, eu vou ouvir essa denúncia, você será cobrado por cada alma que você matou, que você destruiu, por cada vida que você acabou só para ter uma casa melhor, só para ter palácios. Deus vai estar dizendo, eu vou cobrar de você. Cada parte da sua casa vai clamar por conta de uma alma que foi o preço daquele lugar. Outra coisa importante está aqui no versículo 12, é que ele diz justamente isso. Que aquele que edifica a cidade com sangue, né,
não vai dar em nada o seu esforço, vai acabar em nada. Deus é contra a injustiça social. Mas aí ele fala não só a injustiça social, mas também da maldade, da malignidade do coração da pessoa. Verso 15, olha o verso 15 aí, olha sua Bíblia aí, abra sua Bíblia, acompanhe comigo, verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Aqui é muito claro a ideia, né? Muitas vezes o que esses povos faziam é pegavam os cativos, os escravos, os conquistados, e eles davam bebida até a pessoa ficar embriagada e não ter mais noção do seu juízo normal. E aí expunha essas pessoas à vergonha, para elas fazerem coisas que elas não fariam naturalmente, não é? E eu acho que aqueles que já viveram no mundo da desgraça da bebida sabem bem como isso funciona. Eu não sei, graças a Deus não tive essa experiência ruim, mas aqueles que estão me ouvindo e já passaram por isso, conhecem muito bem que tem pessoas maldosas que embebedam colegas e amigos só para depois rirem da desgraça alheia, não é? Ou fazem com que a pessoa se embebede para a pessoa se endividar, por exemplo, ou se embebede para a pessoa fazer coisa que depois ela vai se envergonhar e vão caçoar, vão rir, vão bagunçar com ela, ou embebedam as pessoas que é para se aproveitar dela de alguma forma. É isso que ele está dizendo aqui, malícia, né? A pessoa se divertir à custa da desgraça alheia, à custa do desfavor alheio. Essa é a ideia aqui que ele quer dizer. Ele diz, olha, pois você também vai passar vergonha, você também vai ser humilhado, você também vai ser exposto às suas vergonhas. Ele diz claramente aqui, bebe também, exibe a tua incircuncisão. Mas ele diz, só que o que tu não vai beber não vai ser vinho comum não. Você vai beber, o que ele diz aqui, o cálice da ira de Deus, do Senhor. E é um pouco disso eu vou deixar para a semana que vem, quando eu quero falar sobre a ira de Deus sobre o mundo ímpio, violento e injusto. Eu não vou poder expor isso essa noite, porque senão eu teria que ter mais tempo. Mas Deus diz, olha, você expôs outra vergonha, pois eu vou te expor também. E não só isso, vai ser a minha ira sobre você. E esse texto vai muito mais além, porque ele mostra o futuro, como eu vou mostrar semana que vem para você. Mas ele é muito claro que essa vergonha que ele fez os povos, e principalmente Judá, passar, Babilônia também passaria. Como alguém que bebe e passa vergonha por conta das besteiras que fez enquanto estava bêbado. Ele diz, você vai passar por isso. Será farto também o teu opróbrio. E ele diz claramente, você vai pagar até pela violência que você fez contra a natureza. Verso 17. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Até a natureza que você tratou mal, eu vou cobrar cada uma dessas tuas maldades. Cada árvore que você derrubou indevidamente, cada animal que você matou sem necessidade, eu vou cobrar de você. Eu vou fazer isso. Ora, ele dá um último ai aqui, que é uma outra sessão. Porque tu pões a tua confiança nos teus ídolos. Ai de ti, idólatra. E aqui tanto servia para o babilônico, como o caldeu, como servia para os moradores de Judá. Ai de vocês que se fiam nos seus ídolos, porque ele não pode fazer nada. Ele é simplesmente obra das mãos de homens. Coitado de vocês que confiam
nos seus ídolos. Coitado de vocês. Tenho pena de vocês. Que dizem: acorda, desperta, nos salva. Coitado de vocês. Então são 5 lamentos que Deus responde para Abacuque dizendo: coitado deles, Abacuque. Tu está preocupado com isso, é? Coitado deles. Esse texto é um texto rico e a gente vai continuá-lo na próxima semana. Mas depois de explicar um pouco cada um desses versículos, eu gostaria de hoje à noite que você pensasse comigo em 4 lições que são importantes nós aprendermos nesse texto. Anote a primeira aí, que eu vejo claramente nesse texto. A soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Vou repetir para você entender bem claramente. A soberania de Deus não exclui, não retira a responsabilidade humana. Como é que eu vejo isso nesse texto? Veja só, Abacuque, ele ora para Deus e diz assim: olha, o senhor não está vendo a violência que está aqui em Judá, o senhor está vendo a injustiça aqui em Judá? Deus diz: eu vejo. E eu vou resolver esse problema com os caldeus. Eu estou enviando os caldeus, eu estou preparando essa nação para julgar o meu povo. Aí Abacuque diz: não, senhor, peraí, desse jeito não, senhor, e agora? Esse povo vai ficar assim? Vai fazer isso com o teu povo e vai continuar se gloriando? Ele disse: não, Abacuque, eu tenho 5 lamentos sobre eles. Eles vão pagar também pelos pecados deles. Então, nós cremos na soberania de Deus. O povo caldeu, a Babilônia, não ascendeu, não cresceu, não se tornou forte por acaso, não. Era o plano de Deus. Mas a maldade do coração deles, a maneira que eles trataram a coisa, seria punida severamente, porque Deus não elimina a responsabilidade de cada um. A gente vê isso desde lá do Éden. Por exemplo, quando você tem no Éden, a Eva toma do fruto e come, e dá para o marido, ele come. Paulo diz lá em 1 Timóteo que Eva foi enganada. Adão comeu consciente mesmo, por rebeldia pura. Vou usar essa expressão comparado com Eva. Eva foi enganada, Adão não. Adão sabia exatamente o que estava fazendo. E não venha com essa história que amava a Eva, que isso aí não vale, tá? Era rebeldia do coração mesmo. A Bíblia diz claramente. Mas Deus responsabilizou Adão como líder, Eva como liderada, e responsabilizou inclusive a serpente. Até a serpente foi responsabilizada. Porque Deus pune todas as suas criaturas que pecam contra a sua santidade. Por mais que a Babilônia estivesse sendo instrumento do juízo de Deus, mas só por conta disso não dava o direito para ela de pecar contra Deus e contra o povo de Deus. E claramente Deus iria punir o pecado da Babilônia. Muitas vezes as pessoas dizem: eu estou fazendo a vontade de Deus, e pecam contra Deus, fazem erro contra Deus. Eu vou aqui contar um exemplo, alguns vão saber do que eu estou falando. Mas eu vi, na minha vida de crente, eu vi um pastor cair em pecado, e eu vi outros pastores agindo de maneira errada contra esse servo de Deus que tinha caído no pecado, de maneira injusta, de maneira até violenta contra ele. Mas eu também vi Deus julgando cada um deles por conta do seu pecado. Deus pode ter usado aquela situação, aqueles homens, para corrigir o seu servo que estava errado. Mas o pecado deles contra o servo dele também foi julgado.
É interessante quando você abre, por exemplo, abra comigo a sua Bíblia para 1 Reis. Deixa eu mostrar essa mesma ideia como fica claro. Primeiro livro de Reis. Você vai encontrar aqui, a partir aí do capítulo 12, tá certo? Você vai encontrar a questão de Jeroboão, né? E Jeroboão morre e também o seu filho assume, tá certo? E você percebe que lá no versículo, capítulo 15, verso 29, quando Baasa conspira contra Nadab, filho de Jeroboão, diz assim, verso 29 do capítulo 15 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 15. E diz assim, verso 29. Logo que começou a reinar, falando de Baasa, matou toda a descendência de Jeroboão, não lhe deixou ninguém com vida, e todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de seu servo Aías, o Silonita. Veja só, Deus tinha denunciado, Deus tinha dito para Jeroboão, por conta da idolatria dele, que não ia ninguém reinar. Deus ia destruir toda a descendência de Jeroboão. E aqui, Baasa cumpre a palavra de Deus, destruindo todos os filhos, toda a família, todos os homens da família de Jeroboão. Ele faz isso para que a palavra de Deus fosse cumprida. Diz, olha, se cumprindo a palavra de Deus. Então, por causa dos pecados de Jeroboão, cometeram o pecado que fizeram Israel cometer, por causa da provocação com que irritaram o Senhor Deus de Israel. E diz claramente que Baasa matou todos. Agora, observe comigo, capítulo 16, verso 7. Abra aí, capítulo 16, verso 7. Capítulo 16, verso 7. Olha o que diz. Agora é sobre Baasa. Assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua descendência. Isso por causa de todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando com suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matar a casa de Jeroboão. Quer dizer, Deus diz, olha, você vai ser castigado por conta do mal que você fez e por ter matado toda a casa de Jeroboão. Mas Baasa estava cumprindo a profecia que foi dita, que a casa de Jeroboão seria totalmente destruída. Ele foi lá e destruiu tudo. Mas a Bíblia diz lá, um dos 10 mandamentos qual é? Não matarás. Só quem tem o direito de tirar a vida do outro é Deus. Baasa não tinha esse direito. E ele vai ser cobrado, por mais que ele foi um instrumento usado por Deus para cumprimento da profecia contra os pecados de Jeroboão, mas isso não eliminou a responsabilidade de Baasa. Por isso, a Babilônia também seria julgada. Quando você estiver fazendo algo em nome de Deus, veja bem os métodos que você está usando. Veja bem as formas que você está usando. Porque Deus não vai deixar impune o pecado. Por melhores que sejam os seus propósitos, por melhores que sejam as suas intenções, Deus vai cobrar. Deus vai exigir. Eu me lembro que quando eu estava no Colégio Batista, nós estávamos enfrentando problemas judiciais, e alguém uma vez chegou e disse, pastor, eu tenho uma boa notícia para o senhor. Eu soube de algum podre de uma dessas pessoas que estão entrando na justiça contra a gente, e a gente podia ir lá com ela dizer que se eles não desistisse se essa pessoa não desistisse da ação, a gente ia contar isso que a gente sabia. Eu disse, olha, por mais que seja verdade, esse método não é nosso. Esse método não é bíblico. Esse método é um método de acusação, de calúnia, de difamação.
Isso não é um método aceitável diante de Deus. Então, se Deus quer nos livrar dessas ações judiciais, Ele vai nos livrar. Mas esse não é o método que nós vamos usar. E nós não usamos. E nós, não me lembro se nesse caso ganhamos ou perdemos, mas isso para mim fazia pouca diferença. Nós não íamos ceder para um método que não é compatível com a palavra de Deus. Deus pode até te usar para fazer a vontade dEle, mas se não for da forma dEle, você também vai pagar o preço pelo seu pecado. Porque a soberania de Deus não elimina, não exclui, não retira a responsabilidade do homem. Nós também somos responsáveis por fazer as coisas da forma certa, da maneira certa, e tem que ser da maneira de Deus. Segunda lição que eu gostaria que você prestasse atenção aqui nesse texto. Justiça social é algo de grande importância para Deus, sim. Às vezes alguns pensam, e até alguns inimigos do Evangelho, pensam que a igreja não se preocupa com justiça social. Bem, não se preocupa quem não conhece o Deus da verdade. Deus, desde antes, já preanunciava que deveria haver justiça social entre o seu povo. Só para você ter uma ideia, na lei de Deus tinha a seguinte colocação: quando alguém tivesse um campo, fosse dono de um campo e fizesse uma plantação, digamos, tivesse um pomar, e no tempo que desse fruta, não colhesse todos os frutos. A pessoa não podia, por exemplo, eu tenho vou dizer aqui, uma mangueira, está dando manga, e eu pego e colho todas as mangas para vender, para negociar. Pela lei eu não podia fazer isso. Eu tinha que colher a quantidade para o meu trabalho, para o meu comércio, mas eu precisaria deixar algumas mangas lá. Se eu tivesse, por exemplo, o milharal, e o milharal estava pronto para colher, eu não deveria colher todo o milharal. Eu deveria deixar alguns talos, né, com espigas. Sabe para quem? Para o pobre e para o necessitado. Para que o pobre pudesse entrar e colher. É muito interessante que a Bíblia não ensina dar de graça. Não era você colher e dar para o pobre. Ele deveria entrar e trabalhar também. Ele tem o trabalho de colher. Tem o trabalho de ceifar. Era assim que a lei exigia. O pobre tinha que trabalhar pelo seu sustento. O que ele ia ganhar, a generosidade, é que ele ia colher o que ele não plantou. Porque ele ia colher da generosidade do dono da terra. Mas ele teria que trabalhar para o seu próprio sustento. Por isso que Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, aquele que não trabalha, não coma. Não é? Esse é um princípio da palavra de Deus. Você não trabalha, não coma. Trabalhe. Não é? Mas Deus se importa com justiça social. Deus se importa quando as pessoas ganham dinheiro à custa dos outros, no sentido roubando os outros. Deus se importa quando as pessoas roubam, aproveitam um cargo político ou um cargo social para roubar o dinheiro da nação, para roubar o dinheiro do povo. Deus se importa com isso, sim. Deus se importa com a falta de assistência aos pobres. Deus se importa com a falta de assistência aos menos favorecidos. Deus se importa quando o juiz ou quando o advogado favorece o rico e despreza o pobre. Deus se importa quando tanto sua igreja, e principalmente sua igreja, quanto pessoas mesmo não crentes, desprezam aqueles que têm menos condições. Deus se importa com aqueles que estão morrendo de fome e de miséria, enquanto outros morrem de glutonaria. Deus se importa quando muitos estão passando escassez, fome, sede, enquanto outros estragam água e comida na sua casa. Deus se importa com isso, porque Deus é um Deus que se importa com o social.
Ele dá as bênçãos para que nós possamos ser bênçãos para outras pessoas. Deus se importa sim com as pessoas. Deus se importa sim com o pobre, com a viúva, com o necessitado. Deus se importa com os mendigos, com os que são sem teto, os que estão na rua, principalmente com aqueles que podem ajudar e não ajudam. Deus se importa com a natureza. Deus se importa com os incêndios criminosos. Deus se importa com aqueles que... Deus é contra e detesta aqueles que queimam as florestas só para ganhar mais dinheiro. Aqueles que fazem o mal à natureza, que exploram, que fazem desmatamento. Deus se importa com isso. E Deus vai punir tudo isso. É por isso que, como crente, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar incêndios criminosos, nós não podemos aceitar desmatamento, nós não podemos aceitar a depredação, nós não podemos aceitar a extinção. Porque Deus se importa com a sua criação. Ele deu a criação para o sustento do homem. A caça predatória, a caça que só visa o mal, o simples prazer da maldade humana, Deus detesta isso. E nós, crentes, devemos estar incomodados com isso. Nós devemos estar incomodados com as queimadas. Nós devemos estar incomodados com o lixo que transmite doenças. Nós devemos estar incomodados com tudo aquilo que ofende tanto o ser humano, que é a glória da criação de Deus, quanto a própria natureza que Deus criou para o benefício do homem. Porque Ele se importa com o que é social. Nós não devemos estar simplesmente horrorizados com os políticos que não fazem nada. Nós devemos estar preocupados se nós estamos fazendo alguma coisa pelos mais necessitados, por aqueles que precisam de ajuda. É claro que muitos deles estão tão envolvidos com o pecado que mesmo ajudando, a gente sabe que eles não aproveitam. Mas tem muitos que precisam de uma ajuda, de uma mão amiga para se erguer da podridão que estamos vivendo. E por outra coisa muito importante, eu gostaria que você entendesse, que cada vez eu tenho entendido. Existe uma responsabilidade nossa diante de Deus. E existe uma responsabilidade daqueles que recebem. Cada vez mais Deus tem me ensinado, eu não estou dizendo que eu já aprendi, eu estou aprendendo a ajudar as pessoas e deixar a intenção delas com Deus. Se elas aproveitarem, graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Mas se elas não aproveitarem, infelizmente, será só mais juízo para ela na presença de Deus. Mas quanto a mim, eu sei que eu me dispus para ser um instrumento da bondade, da generosidade e da graça de Deus na vida daquela pessoa. Não cabe a mim determinar o que ela vai fazer com a ajuda, mas cabe a mim, diante de Deus, ser uma bênção para a vida dela, voluntariamente. Terceira lição, não é? Terceira lição que nós temos aqui: Deus detesta diversões maldosas. É isso mesmo. Deus detesta diversões que o único objetivo é humilhar, denegrir, desfazer outras pessoas. Tem gente que adora esse tipo de brincadeira, fazer o outro ser humilhado. E aí entra aquela história do bullying também, né? Não é só o bullying, mas tudo aquilo que são brincadeiras maldosas, que o objetivo é humilhar outra pessoa, Deus detesta. É o que ele acusa aqui. Coitado daquele que dá vinho para o próximo só para que ele expor as vergonhas dele. Pessoas que fazem coisas de malgrado para outros. Ah não, foi só brincadeira, mas uma brincadeira que humilha o outro.
que denigre a outra pessoa, só para expor. Por exemplo, tem pessoas que são, digamos assim, não tem um raciocínio tão rápido, aí aqueles outros se acham mais espertos, vão lá e exploram isso na outra pessoa. Eu me lembro de uma vez, de um pastor, isso numa associação, se eu não me engano é 99, lá no Crato, ali no Cariri, quando alguém contou, justamente porque infelizmente o pastor não entendeu a brincadeira que foi feita anteriormente, e esse é o problema de algumas brincadeiras, e o pastor levou a sério a brincadeira que foi feita, e é por isso que a gente tem que ter cuidado. Mas ele contou uma história que eu nunca esqueci. Ele disse que existia um Joãozinho. O Joãozinho era um camarada assim, meio lento de pensamento, vamos assim, ingênuo. E alguém disse assim para ele: João, vem aqui, olha na janela, João, tem um burro voando ali. E o João foi lá olhar: cadê burro? Não tem burro nenhum aqui. Eu não estou vendo esse burro que vocês estão vendo. E os outros se encheram de graça e riso. João, mas você é besta, João. Onde já se viu, João? Um burro voando, João. Aí João disse: eu prefiro acreditar num burro voando do que crentes mentindo, né? Então, muitas vezes as pessoas se aproveitam da ingenuidade de outros, se aproveitam às vezes de alguém que talvez não é uma pessoa descolada quando se veste, talvez se veste com roupas diferentes, e eu não estou falando aqui de moralidade, eu estou falando se uma pessoa se veste talvez com uma roupa que não é aquela que está na moda, aí fazem graça com essa pessoa, fazem graça da forma das roupas que ela veste, talvez é uma pessoa que tem as cores, ele não sabe combinar cores, aí tiram graça, tem o prazer de expor a pessoa à vergonha. E às vezes muitos crentes fazem isso, jovens crentes, adolescentes crentes, até velhos crentes fazem. Até crianças crentes, Eliseu, você tem razão, não é? Pois Deus detesta isso, Deus detesta diversões maldosas, que o objetivo é só envergonhar outra pessoa, só mostrar como a pessoa é burra, como a pessoa é besta, como a pessoa não... Só isso, entendeu? Levar vantagem a qualquer custo. E o meu quarto ponto aqui eu já falei dentro do segundo. A natureza tem um grande valor para Deus porque Ele a criou. Sim, nós devemos cuidar da natureza criada por Deus. Eu não concordo com muitas coisas que ela fala, mas tem uma coisa que eu achei muito interessante quando perguntaram a Marina sobre proteção ambiental. Ela disse: olha, como é que ela via isso sendo evangélica? Ela disse: justamente porque sou evangélica é que eu luto pela proteção ambiental, porque a natureza foi criada pelo meu Deus. Nesse ponto eu tenho que concordar com ela. Nós temos que lutar pela proteção ambiental também. Não acima do homem, como muitos fazem, colocam a natureza acima do ser humano. Mas o crente também luta pelo bem da natureza. Meus queridos, ainda há muita coisa para a gente ver. Como a justiça de Deus vai muito além, visando até o futuro que ainda não nos chegou. E isso eu gostaria de conversar com você na próxima semana, se Deus nos permitir. Mas tenha certo, como diz Paulo em Gálatas, Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa zombar. Diz: irmãos, ninguém vos engane. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Deus se preocupa com as nossas atitudes. Ele julgará as nossas atitudes. Somos responsáveis pelos nossos atos. Devemos nos preocupar com a justiça social, com os negócios que nós fazemos, de sermos corretos e honestos nos nossos negócios. Devemos nos preocupar com a glória de Deus, que é o homem, mas também devemos nos preocupar com a natureza criada por Deus. E quando pensamos no homem, não apenas nos negócios, mas até nas nossas diversões, precisamos agir de maneira com graça, misericórdia e com respeito. Porque um dia Deus também
vai cobrar de nós. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós somos gratos pela Tua palavra e o desafio que ela nos dá de viver uma vida perfeita. Sim, uma vida perfeita, Senhor Deus. Em todos os sentidos. Nós, Senhor Deus, pedimos que possamos levar a sério, porque a justiça do Senhor é verdadeira, é clara e vai ser executada. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está controlando todas as coisas, até aquelas que nós não percebemos, mas o Senhor está trazendo tudo no seu devido tempo e haverá de julgar todos conforme a Tua lei, conforme a Tua palavra, e dando a cada um a sua justa retribuição. Por isso, pedimos uma vida correta, santa na Tua presença. A mim, a minha esposa, aos meus filhos, dá temor do Senhor. Que também o fato de o Senhor ser um justo juiz nos traga alegria e esperança, como vamos ver isso melhor na semana que vem, se o Senhor nos permitir. Mas que o Senhor vai também julgar a nossa causa. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou pedir agora que o meu filho Eliseu reposicione a câmera. A Zoa vai ajudar ele, para ele não topar ali na... Enquanto isso, eu vou ver os pedidos que nós temos aqui. São... Obrigado. Eu gostaria de fazer um pedido, lembrando a nossa irmã Lídia e a sua família. Não é? A irmã Lídia, os seus pais, a irmã Elisário e a irmã Keila. Elas já estão em casa, viu? Tanto a irmã Lídia quanto a irmã Keila, não é isso, Melanie? Já estão em casa. Então, graças a Deus por isso, mas orem pela família, orem pela sua família. Pode levantar. Levantar e coloca. Desculpa, vocês caíram. Vocês estão bem? Não, só vira direito a câmera. Isso, ótimo. Tá bom, foi mal, acontece isso. Ela deve. Desculpa. Essa é a graça da live. Vamos só esperar um pouquinho. Deixa eu só ajeitar aqui. Vou pegar aqui. Coloca aqui, tira o dedo aí do meu. Já ajeitei. Voltei pro lugar. Que bom, né? Então, voltando aqui, eu gostaria de pedir oração pela mãe do irmão Edson, a dona Anaí. Pedir oração também pelo irmão Benedito, que vai fazer cirurgia dia 20 de janeiro, se Deus quiser. Pelo consolo da família da irmã Dora, que perdeu seu irmão, o irmão Pedro. Deus o chamou. Também eu gostaria de pedir oração pela família do pastor Marcilo, somente seu filho. Eu gostaria de pedir oração também pela família da minha irmã, pelo meu cunhado, o pastor Jonilson, a minha irmã Hélia, a minha mãe, Ana Esmeralda, que ela sofreu um acidente ontem, ela caiu no banheiro. Eu gostaria também de pedir oração pelas irmãs, pela Andressa, pelo irmão Benjamin, missionário. Eu gostaria de pedir oração também pelas irmãs que estão grávidas, a Jael, a Évila e a Suzana, pelo irmão João Kleider, que está no Índio, e agradecemos a Deus que hoje o esposo da Júnia, a irmã do João Kleider, né, recebeu alta, eu vi pela internet. Também orem pela irmã Inês, pela sua recuperação, que Deus cure completamente a sua serva, ela tem sentido algumas dores. Orem também pelo Rafael, que é irmão da nora da irmã Luzia, ele está também internado no Índio. Eu gostaria que os irmãos continuassem orando pela Fabíola, ela pede pela sua saúde, e também pelo seu dia a dia, pela sua vida. E também orem pela dona Regina, pela saúde dela, que ela está lutando contra o câncer. E a Ana pede também oração pela sua família e a saúde da sua família. E a Melanie tinha me falado de manhã, eu já esqueci de ontem. A mãe da Natasha, que
que ela também está internada? Está internada, ok. Tá certo. Então, esses são os pedidos que nos chegaram. Não sei se aí nos comentários chegou algum pedido novo, não, né? Então, vamos lá. Eu gostaria agora de agradecer os que estão participando conosco, né, hoje à noite, os que estão aqui na programação conosco. Vamos começar. O irmão Arthur, Jael e a Bela, tá certo? Temos os irmãos do Calvário, a irmã Aline, talvez o irmão Alain e a Melanie também. Lá do Pará, o irmão Manuel Oliveira. Boa noite, Manuel Oliveira, nós estávamos ontem aqui com um caderno esperando o seu pedido. Quero pra gente cantar na intimidade do Senhor. Ele Tá assistiu certo? depois. Ele assistiu depois? Ele comentou depois. Tá certo. A Belly está aqui conosco. Parabéns, Belly! Oi, Belly! E aí tem o restante também da família, né? A Nice, como é? Agora esqueci o nome da irmã. A Suelen. A Suelen, o Rick Clay, não é? Graças a Deus. E quem sabe o Biriba também, né? Vamos lá. Nayane aqui conosco também. Oi, Nayane! E não sei se os pais estão aí. A congregação da Rua Triunfo, colocaram aqui, irmão Francisco, irmã Lúcia, Vanessa, Franciele, Gabriel, acho que talvez seja aí Poliane, Jamile, Clay, né? Clay? É Clay, né? Ok. Não sei se o Ed está aí também, né? Nós temos também aqui Roliane Barros, né? Não sei se o Michael está aí também. Eliette Lima, Alain, Beth, Dona Cândida, o Felipe. Anne Lima e Luziete, Alessandra Alves conosco, irmã Inês, Bruno, Gersineide, Janaína, e quem sabe também aí o seu Antônio, também o Eudo, né? Temos também a Gessileia e o Anailton. Eu falei o Bruno? Falei o Bruno, falei, né? Tudo bem. Aqui a irmã Maria Lúcia Barbosa, mãe do pastor Neto, que está aqui conosco. Não sei se ela está assistindo duas lives, porque ela tem um filho que está pregando lá na live da Canaã e aqui a nossa, né? O pastor Neto está pregando na live da Canaã. Ok, vamos lá. Temos também o nosso irmão Tião Pinheiro, Maria José e Adriano. Aqui eu acho que é Crisângela, né? Crisângela, muito obrigado também. Nosso querido Bruno Trindade aqui conosco. Oi, Bruno. Arlete Albania, eu acho que o Alisson também lá em Foz do Iguaçu. Marcelo Rose Coelho aqui conosco. Obrigado, Olá, Marcelo. Coelho. A irmã Eleni Souza, que deve ser o Tiago, que deve estar por aí usando o da irmã Eleni também. Irmã Eleni, Tiago e Edson também. Ana Maria aqui conosco também. Edson Rodrigues e irmã Raimundinha. E nós temos a Socorro Mendes aqui conosco, tá bom? Tem mais aqui, ó. Tem mais? Tem irmã Conceição e sua turma. Irmã Conceição, irmã Iraci, irmã Chaim. Eu não sei se a irmã Marilu está aí também. Não é? Boa noite para vocês, né? Há mais alguém que apareceu aí? Joelma Germano. Quem? Joelma Germano. Joelma Germano, obrigado também pela sua presença. Oi, boa noite. Boa noite. E assim, você que esteve participando, que Deus abençoe sua vida. Você que compartilhou a programação, muito obrigado. Você que está assistindo, mas como não tem Facebook, não vai aparecer aqui, muito obrigado também. Você pode mandar pelo WhatsApp para a gente um oi também, se você quiser, tá certo? Muito obrigado e que essa programação tenha edificado a sua vida. Nós vamos cantar a última música e nós vamos orar e nós vamos acabar aqui. Tá certo. Ok, eu só queria dar um último aviso, lembrando aos irmãos da igreja, principalmente aqueles que querem assistir presencialmente o culto das quintas-feiras. Nessa quinta não vai haver programação presencial, porque estaremos transmitindo pela página da igreja o congresso da IBRAC, que acontece de 23 a 26 à noite, tá bom? Então nós vamos deixar a propaganda na página da igreja para você saber os horários da programação, tá certo? Vamos terminar então cantando a oração de Abacuque, essa música que nós geralmente lembramos porque ela é o próprio texto ali de Abacuque, capítulo 3, verso 17 ao verso 19, tá bom? Vamos louvar o Senhor cantando essa música de louvor e exaltação a Deus. Vou ajeitar aqui. Ok.
vacilarei, oh, não vacilarei. Me sustenta o Senhor. Não vacilarei, oh, não vacilarei. Me sustenta o Senhor, querido Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus? Oremos. Ó Deus, muito obrigado por tuas bênçãos, por mais essa programação que foi feita em teu nome. Obrigado por todos aqueles que estão participando hoje conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos dado cada vez mais oportunidade de conhecer-te através da palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe, de forma que possamos de fato cumprir a tua palavra, viver por ela, ser edificados, enriquecermos e ficarmos felizes por conhecermos mais a ti. Dá-nos uma boa semana, uma semana de proteção, uma semana que possamos aproveitar as oportunidades. É o que oramos em nome de Cristo Jesus, nosso amado Senhor. Amém. A Franciele disse que está lembrando que sábado que vem não vai ter louvores ao Senhor. Ok, sábado que vem não tem louvores ao Senhor, porque à tarde estaremos indo para a cidade do povo fazer visita aos idosos. Os jovens estarão lá. Boa noite.